3 passos para conhecer o caminho cristão. Então vamos colocar os 3 passos para conhecer o caminho cristão. Primeiro, conhecer o reino. Segundo, conhecer a provisão do reino. Terceiro, conhecer quem vai habitar nesse reino. Então, os 3 passos, repetindo: conhecer o reino, conhecer a provisão do reino e quem vai habitar nesse reino. Eu acho que isso é essencial para a gente ter uma visão mais à frente do que é o reino de Deus. Então temos que conhecer o reino, conhecer a provisão do reino e quem vai habitar no reino. Isso nos dá uma visualização da vida com Deus, essa vida cristã. Então, em primeiro lugar, nós temos que conhecer o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Bom, Jesus Cristo disse em seus dias que o reino de Deus é chegado. Ele disse num fato que mostrava a sua ação. Ele falou: se eu expulso o demônio com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. Então, Jesus mostrou aí um fato indicando que por esse fato de expulsar demônios pelo dedo de Deus, o reino de Deus é chegado. Então, podemos concluir que o reino de Deus é chegado faz 2000 anos. E Jesus incentivou a buscá-lo. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça, e tudo o mais lhe vai ser acrescentado. Aí Jesus deu questão de prioridade. Como nos alinhar nesta nossa vida aqui na Terra? Qual a prioridade? O que devemos pôr em primeiro lugar? Jesus disse: buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Essa deve ser a nossa prioridade. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Deus quer que a vontade dele seja feita aqui na terra. Para que a vontade dele seja feita aqui na terra, nós temos que conhecer o reino de Deus. E como podemos conhecer o reino de Deus? Buscando-o. Buscando-o. No Pai Nosso nós podemos ver que ele fala: Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Que o teu reino do céu baixe a terra. Oba! O reino dos céus tem que baixar a terra. Vejam. O reino dos céus tem que baixar a terra. Para que se faça aqui na terra a vontade de Deus. Então, o reino de Deus é um acontecimento aqui na terra. Agora eu me pergunto: quem é que tem que baixar o reino de Deus aqui na terra? Quem vai baixar o reino de Deus aqui na terra? Os anjos? Não. Quem vai baixar o reino de Deus aqui na terra somos nós. Por isso que Apocalipse diz que nós somos os embaixadores de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que baixamos o reino de Deus aqui na terra. Nós trazemos o reino dos céus e baixamos o reino de Deus aqui na terra. O reino de Deus é uma extensão do reino dos céus baixado aqui na terra, interferindo aqui na terra, através das mensagens de Jesus Cristo. Pois Jesus veio para nos mostrar Deus, e só podemos conhecer Deus através de Jesus Cristo. Não tem outra pessoa que possa nos mostrar Deus melhor, mais nitidamente do que Jesus Cristo. A palavra que ele disse a Filipe foi categórica. Não vês, Filipe? Quem vê a mim vê a Deus. Quem vê a mim vê a Deus.
E certa feita ele falou: as palavras que eu vos digo não são minhas, as palavras que eu vos digo pertencem ao Pai. São as palavras que eu recebo do meu Pai e agora eu passo essas palavras para vocês. Aí está o segredo de como nós devemos baixar o reino de Deus aqui na terra, através do conhecimento das palavras que Jesus Cristo transmitiu a seus discípulos e que agora vem a nós. E resta para nós a pergunta: onde nós vamos encontrar essas palavras de Jesus Cristo que ele recebeu do Pai dele? A fonte é as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Temos que ler a Bíblia. Ali está a vontade de Deus. Tem muitas pessoas que não sabem onde está a vontade de Deus. E ela se pergunta: como é que eu posso saber a vontade de Deus se ele está no céu? Deus deixou o mapa dele. E o mapa de Deus é as Escrituras Sagradas. É nas Escrituras Sagradas que nós vamos saber onde está a vontade de Deus. Então, qual passo nosso? Estudar as Escrituras Sagradas, meditar nas Escrituras Sagradas. É aí que nós vamos ter o conhecimento da maneira como nós devemos baixar o reino de Deus aqui na terra. Então, vamos fazer a vontade de Deus aqui na terra. De qual modo? Conhecendo a vontade de Deus. E por que caminho nós vamos conhecer a vontade de Deus? Vamos conhecer a vontade de Deus conhecendo Jesus Cristo. É uma boa nova, né? Assim nós baixamos o reino de Deus aqui na terra. E aí pode vir outras perguntas. Quando você baixa o reino de Deus aqui na terra, e o reino de Deus é uma extensão, é um espelho do reino dos céus, a gente pergunta: no céu tem doença? Não, no céu não tem doença. O reino de Deus, onde ele é baixado, ali também não tem doença. E se nós baixarmos o reino de Deus aqui na terra, nesse lugar, nesse locus, onde abaixamos o reino de Deus, não vai ter doença, pois a vontade de Deus estará sendo feita aqui na terra, no reino de Deus, como ela é feita no céu. E aí é que vai acontecer o quê? Milagres, curas, operações sobrenaturais de Deus intervindo aqui na terra. Quando o reino dele é baixado aqui na terra, é importante que o reino de Deus é baixado aqui na terra, através de quem? Através de nós. Nós, em nossa geração, é que baixamos o reino de Deus aqui na terra, através de conhecer as mensagens de Jesus Cristo. E assim, vamos conhecer que existe um inimigo que atua contra a vontade de Deus, cujo objetivo maior é matar, roubar e destruir. E ele mata, rouba também por doença. A doença rouba a nossa saúde e destrói a vida da humanidade. Fora outros fatores que ele incentiva para a destruição, as drogas, as bebidas alcoólicas e outras coisas. Então, o reino de Deus, onde ele for instalado, estas obras serão desfeitas. Pois no céu não tem isso. No céu não tem enfermidade, não tem doença, não tem droga, não tem bebum e outras atitudes maléficas. Mas, né? Pronto. Descobrimos assim como baixamos o reino de Deus aqui na terra. Agora vamos ver a provisão do reino de Deus. Deus fez uma provisão para aqueles que estão no seu reino. E essa provisão chama-se Jesus Cristo. Diz que em Jesus Cristo Deus colocou toda a plenitude de conhecimento de Deus. Toda a riqueza de Deus, toda a profundidade de Deus está nesse espaço chamado Jesus Cristo. Ele é a grande arca das nossas provisões. Nele está tudo que a humanidade precisa.
E aí na eternidade iremos estudar para sempre. Pois Jesus é a plenitude de Deus, a plenitude das provisões de Deus. Então, a provisão do reino de Deus está em quem? Está em Jesus Cristo. Por isso que é importante ler as Escrituras e prestar atenção em quem é Jesus Cristo. Ele é a nossa provisão. Por isso que ele falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E que tipo de vida? A vida eterna. Jesus é o quê? A vida eterna. Ele é o caminho, quer dizer, o caminho, o único caminho que nos leva a Deus. Pois, como ele disse a Felipe, quem vê a mim, vê a Deus. É por mim que você vai de glória em glória, de conhecimento em conhecimento, andando e trilhando os caminhos de Deus. A alegria de conhecer a Deus está no conhecimento de Jesus Cristo. E como eu disse, nós vamos conhecer Jesus Cristo através de suas mensagens. Agora, que conhecemos a provisão de Deus, que é Jesus Cristo. Então conhecemos o reino, conhecemos a provisão de Deus, que é Jesus Cristo. Vamos ver quem vai entrar nesse reino. Quem é o cidadão desse reino? Quem é o habitante desse reino? Quem vai ocupar o reino de Deus? Qual é a figura que vai ocupar o reino de Deus? E aí nós podemos ver esta figura quando Jesus Cristo conversou com Nicodemos. Nicodemos, se você não nascer de novo, você não vai ver o reino de Deus. Nicodemos, você conhece toda a estrutura do sistema religioso judaico. Você conhece a lei de Deus, você conhece os 10 mandamentos, e você os obedece. Mas Nicodemos, apesar de você conhecer o sistema religioso judaico e obedecer os 10 mandamentos, na sua plenitude, escuta aqui, você terá que nascer de novo. Se você não nascer de novo, Nicodemos, você não vai entrar no reino dos céus. Olha, para a gente entrar no reino dos céus, nós temos que nascer de novo. Nascer de novo para pularmos para dentro do reino de Deus aqui na terra. E o que é o que vem a ser esse nascer de novo? Temos que saber o que é o nascer de novo. Pois Paulo disse, eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Aí ele está dando um espelho, uma indicação do que é um nascer de novo. Cristo vive em mim. Eu não vivo, mas Cristo vive em mim. É este espelho que Deus quer que o cidadão do reino tenha. O espelho de Cristo dentro dele. Aí está o espelho da nova criatura. É viver com Cristo dentro dele. Em outras palavras, como eu posso viver com Cristo dentro de mim? Através do conhecimento de Jesus Cristo. E novamente volta, através do conhecimento das suas mensagens. E conhecê-la de tal modo que eu possa praticá-las na minha vida. É a prática do conhecimento que vai fazer o Cristo se tornar real dentro de mim. E assim me tornarei uma nova criatura. E, me tornando uma nova criatura, tendo Cristo dentro de mim, como fez o apóstolo Paulo, eu me tornarei um cidadão do reino de Deus aqui na terra. Eu serei uma nova criatura. E serei aquele habitante que vai habitar a cidade de Deus. É uma boa nova, não é? Então, a visão é conhecer o reino, conhecer a provisão e conhecer o quê? O cidadão que vai habitar o reino de Deus na terra. A nova criatura. É uma boa nova, não é? É uma
Boa nova.